Pensando numa palavra para hoje de manhã, eu gostaria que você, por gentileza, abrisse em Gênesis, no capítulo 4. E depois eu gostaria que, se você puder deixar um dedo também, em Mateus, capítulo 6. É uma associação que no final eu espero que dê certo, tá bom? Quero falar de Caim e Abel e a oração do Pai Nosso. Um aspecto da oração do Pai Nosso. Gênesis capítulo 4 tem um título, na sua Bíblia, provavelmente: Caim mata Abel. O texto diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, dominá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão e o matou. O segundo texto, Mateus, capítulo 6, versículo 9. Só o versículo 9. Diz assim, Jesus disse assim, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando a gente olha para Abel, o próprio nome de Abel significa sem sentido, passageiro, como se fosse um vazio, um vapor que se passa rapidamente. O que de certa forma traduziu a própria vida de Abel: alguém que nasce, acontece uma coisa, que nós temos a descrição, não há uma palavra, não há um versículo de frases de Abel, mas de repente ele se vê perdido num crime, praticado por seu irmão, que o mata, mostrando quão passageiro Abel é, quão vapor ele é, que surge e desaparece. De forma trágica, parece que Abel é um inútil, parece que Abel é alguém irrelevante e passageiro ao ponto de não ter nem muito espaço para ele na Bíblia, e mesmo o espaço que ele tem é breve, é passageiro, e termina de forma trágica, com um crime, interessantemente, num culto. Eu não vou pedir para você olhar para quem está do seu lado, para ver se tem um potencial assassino do seu lado, mas o primeiro assassinato acontece num culto, e por um irmão de sangue. O capítulo 4 de Gênesis vai chamar Abel de irmão de Caim 7 vezes, para enfatizar e destacar o fato de que foi um crime altamente sério, porque era um irmão matando um irmão, e o sentimento que gerou esse assassinato, um sentimento que nasceu num culto. Que sentimento foi esse? De inveja. A inveja não é a admiração que você tem por alguém. A inveja não é a aspiração de, às vezes, ser como alguém. A inveja não é aquele desejo até de ter algumas coisas que outras pessoas chegaram a conquistar. A inveja, ela é um desgosto que surge por ver o que o outro é, o que o outro tem, o que o outro fez.
Então ela não para na admiração, ela não para na contemplação e nem só na aspiração de ser igual. Ela se sente mal com o que o outro tem, ela sente um incômodo pela beleza do outro, ela sente um incômodo pela posição do outro, ela sente um desprazer pela popularidade do outro, como se fosse um desejo que o outro não tivesse o que ele tem. O que a inveja não possui, ela quer destruir. É um mal-estar com as posses, é um peso no coração, é um embrulho, é um ressentimento causado. Então não é só admiração. Normalmente começa com admiração, mas aí há um desvirtuamento e ela se torna um incômodo, esse desgosto. E foi o que Caim sentiu ao perceber que a vida dele não foi aprovada e consequentemente a oferta dele também não. Abel, ele viu que Abel tinha uma vida aprovada por Deus e por isso a oferta de Abel foi recebida. Deus nunca olha a oferta antes do homem, Deus sempre olha o homem para depois olhar as suas obras. Deus nunca olha as obras primeiro, a oferta primeiro, aquilo que se faz, a parte de quem está fazendo. Deus sempre vê a pessoa antes de sua obra. Mas é um texto triste, porque nós estamos no começo da Bíblia, percebendo o avanço do pecado, e Abel parece uma vítima que desaparece, sem sentido, sem significado, sem propósito, totalmente passageiro. E sabe onde você vai encontrar o nome de Abel de novo? Só que em outra forma, no livro de Eclesiastes. O nome Abel é a mesma palavra usada em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, quando Salomão diz: vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Essa palavra vaidade, ela tem a mesma raiz hebraica do nome de Abel, por isso que Abel significa sem sentido. Vaidade não no sentido de Samuel, antes de vir para o culto eu passei um perfuminho, me cuidei bem, arrumei. Não é esse sentido que Eclesiastes fala de vaidade. Ele diz vaidade como vacuidade, vazio, passageiro, sem sentido. Eclesiastes agora não olha para Abel, Salomão olha para si mesmo e diz: tudo é Abel, tudo é vaidade. Não é só Abel que parece sem sentido, não é só Abel que parece sem significado. Salomão está dizendo: eu trabalhei, eu me relacionei, eu vivi, eu usufruei de tudo, de todas as coisas, e agora no final da vida estou vendo que tudo é passageiro também, tudo é sem sentido também. Então não é só Abel porque teve uma morte trágica e rápida, que se parecia como alguém sem sentido. Eclesiastes é um livro depressivo. Se você ler meia-noite assim antes de dormir, você não vai dormir, provavelmente, porque ele vai saltar crises existenciais na sua vida, e a crise existencial maior é que tudo vai acabar. Não importa se Abel tivesse vivido mais 50 anos, ele teria acabado do mesmo jeito. Não importa se Abel tivesse vivido mais 500 anos, ele teria acabado do mesmo jeito. E tudo teria sido vaidade. Tem 2 livros da Bíblia que, se você quiser ficar mal, é só você ler à noite assim, antes de dormir. Aí você passa uma noite em claro. Um deles é Eclesiastes. Salomão está deprê. E o segundo é Juízes, que é o livro onde os homens faziam tudo o que eles queriam. E o texto-chave de Juízes é: cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E lá você vai ver as histórias mais tenebrosas que você vai encontrar na Bíblia. É o ser humano vivendo por si mesmo sem Deus. O livro de Juízes é cabuloso. Capítulo 19, dá uma lidinha com o Juízes 19, é caos. Mas quando você lê Eclesiastes, não há como não se identificar com o que ele está dizendo. É mesmo. Parece que o ser humano morre, assim como o animal, e os dois vão para o mesmo lugar e acabou tudo. Qual é o sentido? Qual é o propósito? Qual é o significado? Que diferença faz? Na verdade, todos nós somos Abel. Aparentemente sem sentido, aparentemente sem propósito. E quando Eva deu o nome de Abel para o seu filho, para o seu segundo filho, na verdade ela estava nomeando toda a raça humana como pessoas frágeis, passageiras, que por mais que você viva,
tem um reloginho passando, e já já ele vai bater a nossa hora, e tudo passou. Samuel, meio depressivo para domingo de manhã, né? Tipo, domingo, assim, alegria, festa. Eu quero deixar a Bel de lado por um momento, e quero olhar Mateus capítulo 6, versículo 9, que nós lemos. Não precisa ler de novo, porque nós sabemos de cor. Você foi ensinado provavelmente desde pequeno a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas eu quero deixar a Bel de lado e olhar essa frase agora: santificado seja o teu nome. Eu creio que a maioria de nós não percebe a profundidade do que significa a oração de Jesus no Pai Nosso. E a gente, de forma mecânica, a gente fala algumas coisas e pronuncia algumas coisas, a gente nem sabe o que é. Algumas pessoas se propõem até a falar 20 vezes a oração do Pai Nosso, 30 vezes, 40 vezes, seguidas. Mas o que Jesus está ensinando são alguns princípios, algumas coisas que fariam parte essencial de uma pessoa que ora. E a primeira petição, o primeiro pedido de alguém que ora é: Senhor, que santificado seja o teu nome. O que Jesus está querendo dizer com isso? E o que isso tem a ver com Abel depois? Para nós entendermos o que Jesus está ensinando nesse santificado seja o teu nome, é interessantíssimo e importantíssimo entender o contexto do que ele está dizendo. E o contexto do que ele está dizendo está no Antigo Testamento. Números capítulo 20, você não precisa abrir, eu só vou mencionar, depois você anota. E Ezequiel capítulo 32. A primeira vez em que aparece essa ideia de santificar o nome de Deus é com Moisés. Quando Moisés recebe uma instrução de Deus para dar um golpe na rocha, e ele, de forma irada, ele bate 2 vezes na rocha, fala de forma rude com o povo, e no fim das contas sai água da rocha. Mas Deus diz para Moisés: Moisés, porque você não santificou o meu nome diante desse povo, você não vai entrar na terra prometida. Santificado seja o teu nome tem a ver com esse texto, e tem a ver com Ezequiel capítulo 36, versículos de 20 a 23, quando Deus fala para a nação de Israel: vocês profanaram o meu nome, vocês que eram uma nação que tinham a responsabilidade de honrar o meu nome, vocês profanaram o meu nome, com o que vocês fizeram, com o exílio, com tudo mais. As pessoas hoje olham para o Deus de Israel e dizem: esse Deus é fraco, esse Deus não conseguiu proteger o próprio povo das catástrofes que eles viveram, os nossos deuses são maiores. E Israel destruiu a reputação de Deus, e aí Deus diz no versículo 22 e 23, eu hei de santificar o meu nome. É como se ele dissesse assim: já que vocês não me representaram bem, e as pessoas hoje têm uma ideia errada de quem eu sou por causa de vocês, agora eu vou fazer com que as pessoas tenham uma ideia correta a meu respeito, independentemente de vocês. Desses 2 textos, nós entendemos o que Jesus está dizendo quando nós oramos: Senhor, santificado seja o teu nome. A ideia é que a ideia que as pessoas têm de Deus, o conhecimento que as pessoas têm de Deus, é honrado ou profanado a partir da forma como aqueles que carregam o seu nome vivem, obedecem ou desobedecem. Quando uma pessoa ora: Senhor, santificado seja o teu nome, ela ora também para que a sua própria vida seja uma representação que honre a Deus e que gere nas pessoas um olhar e uma revelação de Deus através da sua própria vida, a partir da sua comunidade, que honre a Deus. Que as pessoas olhem como nós amamos e entendam do amor de Deus. Que as pessoas olhem a nossa retidão e entendam a santidade de Deus. Que as pessoas olhem a nossa generosidade e entendam a misericórdia de Deus. E quando isso acontece, o nome de Deus é santificado.
Quando nós oramos, Deus, santifica o teu nome, nós também estamos orando, Deus, permita-me ser alguém que honra o teu nome, que a minha forma de viver faça brilhar ao mundo quem tu és. É muito interessante que é justamente essa ideia que nós vamos encontrar em Mateus capítulo 5, versículo 16. Jesus diz: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo, e que brilhe a vossa luz entre os homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. De coração entre nós, eu não sei porque Deus fez isso. Associar a sua reputação e a revelação de quem Ele é a partir de mim, por exemplo. Porque o que eu percebo, amados, é que muitas vezes nossa vida individual, nossa vida como igreja família em Jesus, nossa vida como igreja no Brasil, nossa vida como igreja no mundo, tem explicado muito mal quem é Deus. Tem traduzido ideias acerca de Deus, e as conclusões que as pessoas têm de quem é Deus a partir de olhar para a minha vida, para as nossas vidas, para a igreja no mundo, são bem complicadas, e o nome de Deus não tem sido santificado, não tem sido honrado, pelo contrário, tem sido profanado. Quando as pessoas concluem quem é o nosso Deus a partir de quem nós somos, os resultados são meio catastróficos. Tem um livro que chama Seu Deus é Pequeno Demais, de J.B. Phillips. O livro é basicamente um livro pequeno, mas que traduz todas as ideias erradas que os cristãos acabam construindo sobre Deus. E as pessoas, quando olham e querem aprender de Deus a partir da nossa vida, parece que a ideia é um pouquinho ruim, as conclusões são um pouquinho ruins. E ele começa a tratar do Deus policial onipresente. Algumas pessoas revelam Deus como um policial onipresente que está só para marcar junto os erros, as falhas, e é um legalismo, um moralismo exagerado. E é isso que as pessoas entendem de Deus a partir da nossa vida. Outros é um ilustre ancião, ele coloca. Indiferente, bobinho, sentado, velho, cansado já, meio passou da hora. Outros é um Deus capturado. É um Deus bairrista. É o Deus da igreja família em Jesus, e só é aqui que ele fala. Então começa a ter os clãs, as tribos únicas de Deus, e Deus vira uma coisa fatiada, uma coisa totalmente pequena, com uma mentalidade totalmente local e restrita. Outros ensinam um Deus, que ele coloca, um banqueiro celestial que vive da barganha. E estamos ensinando às pessoas que Deus, na verdade, é como o banqueiro do Itaú, só que os juros dele são melhores. E a gente vai ensinando um monte de coisa para o mundo a partir da nossa vida, que não condizem com quem Deus realmente é, como Ele se revela na pessoa de Jesus. 2 exemplos famosos na história, um deles eu já falei aqui, um deles foi Gandhi, quando ele disse dos cristãos, ele falou: olha, eu gosto de Cristo, mas eu não gosto dos cristãos. Os seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo. Que interessante ouvir alguém que não era cristão, alguém que está olhando de fora. E ele diz: de Cristo eu até gosto. Não que ele reconhecesse Cristo realmente como ele é, mas ele tinha uma atração por Cristo. Mas espera aí, os cristãos não é muito diferente, não bate. Mas mais radical que ele foi Nietzsche. Foi um filósofo ateu do século passado. E Nietzsche era um ateu que propunha uma ideia de que o forte tem que prevalecer sobre o fraco, de que o homem tem que ser uma espécie de super-homem, esse negócio de cuidar dos fracos, cuidar dos idosos, cuidar dos necessitados, isso é mentalidade de pobre, ele diz, isso é mentalidade do escravo, isso é mentalidade dos menores. E aí Nietzsche vai dizer assim: a única pessoa coerente que contrapõe o meu pensamento foi Jesus.
Ele disse assim: nem os cristãos não, os cristãos não são, não tem nada a ver com Jesus. E aí Nietzsche, que era um ateu, disse assim: só existiu um cristão, mas ele morreu na cruz. Nietzsche era filho de pastor. John Stott, agora um cristão, falecido em 2011, ele disse assim: a igreja está passando por um momento estranho. Nós estamos crescendo, mas sem profundidade. O tamanho está aumentando, mas cada vez menos pessoas parecidas com Cristo. De que nós olhamos para Ele e sabemos: eu posso aprender de Deus, vendo como essa pessoa vive, olhando e testemunhando como essa pessoa fala, experimentando de um relacionamento com essa pessoa. Eu tenho uma ideia, uma certa parábola de quem Deus é. Eu acho interessante, irmãos, e triste ao mesmo tempo, como muitas vezes, eu particularmente, deixo a desejar nas oportunidades de que as pessoas tenham um alto conceito de Deus, um alto conceito de Cristo. Não porque leram a Bíblia, porque como Moody diz, de cada 100 pessoas, só uma vai ler a Bíblia, 99 vão ler o cristão. E como muitas vezes a leitura que as pessoas têm de nós é algo triste, é algo tenebroso. Eu acho interessante como Paulo, quando ele vai tratar com a igreja de Corinto, no capítulo 6, ele vai começar a tratar de irmãos que estão tendo uma briga na igreja, alguma questão patrimonial, alguma questão para resolver, e esses dois irmãos, brigando, foram aos tribunais. E Paulo vai dizer: o que vocês estão fazendo? Vocês que em tese são filhos de Deus, são servos de Deus, estão levando para as mãos de uma pessoa que não tem os critérios de Deus para definir as coisas. E no versículo 7 ele vai dizer algo interessante: na verdade, é já realmente uma falta entre vocês terdes demandas um com os outros. Aí ele diz assim: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O que Paulo está dizendo é: essa desonra que nós geramos diante dos homens, que por causa da gente não sofrer algumas injustiças, não sofremos alguns danos, construímos ideias erradas de quem Deus é, porque o que estamos vivendo não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o nosso narcisismo, com o nosso egoísmo, com a nossa chatice, com as nossas manias, com o nosso coração endurecido. Paulo está dizendo: entre ter um dano ressarcido, mas o nome de Deus de alguma forma profanado, e sofrer um dano, mas manter o nome de Deus intacto, sofram o dano. Sofram o dano. Tem um pastor, eu não sei, alguns talvez aqui conheçam, né? Eu vi uma história dele que eu queria compartilhar com vocês, que é o vovô Benjamin. Eu acho que algumas pessoas, meus pais talvez, eu creio que já ouviram falar dele, o Marco, algumas pessoas o conheceram, né? Já morreu há muito tempo. Mas ele uma vez, ele tinha uma igreja com outra pessoa e deu uma procuração para essa pessoa. Benjamin, também com certeza já ouviu falar, né? Tem a ver com a família. Ele deu uma procuração e teve que viajar para resolver algumas coisas. Quando ele voltou, esse irmão, esse outro pastor, usou essa procuração para contrair muitas dívidas. E quando o vovô Benjamin voltou e viu a situação, muitas pessoas já disseram, inclusive ele tinha conhecimento do delegado na igreja: não, vamos pegar esse cara, vamos acabar com ele, o cara sumiu, né, tal. Não, nós vamos atrás, vamos resolver, vamos fazer. O vovô Benjamin falou: não vamos processar, não vamos na delegacia, isso vai trazer desonra para o nome de Jesus. Ele trabalhou 2 anos, intensamente, para cobrir todos os buracos que foram feitos por causa daquela situação. Depois de 2 anos que ele terminou de pagar aquela conta, de tanto que ele trabalhou, mantendo todas as atividades juntas, ele dormiu 1 semana.
mas com essa consciência de que eu não represento só meu próprio nome, de que eu não represento só aquilo que eu quero, o que eu acho e a minha reputação. A minha vida fala sobre Deus, a minha vida representa Deus, e Deus deve ser visto em nós, os atributos dele. E esse comprometimento em não desonrar o nome dele nas coisas, da forma que a gente vive. Santificado seja o teu nome. Às vezes a gente vive muito mais a partir da ética do santificado seja o meu nome. A gente até abre mão de fazer algumas coisas, mas é por causa da nossa reputação. Nós não vamos ficar bem na fita, nós vamos ficar mal, nós vamos ser olhados de um jeito, e muitas vezes nós somos motivados pela nossa reputação, e nós investimos na nossa reputação, nós trabalhamos pela nossa reputação, nós não dormimos quando sabemos que a nossa reputação está sendo maculada, mas não percebemos que como a forma com a qual nós temos vivido, como a forma com a qual nós temos sido irmãos, maridos, esposas, filhos, pais, e dentre todas as relações que nós temos, nós estamos manchando a reputação de Deus. E a gente consegue dormir bem com isso. Nós voltamos a ser Babel, onde nós construímos e empregamos todo o nosso esforço e nossa vida para fazer o nosso nome famoso, mas nós não temos nos empenhado com o mesmo comprometimento para tornar o nome de Deus honrado, santificado. E aí quando as pessoas falam do Deus dos cristãos, a referência que elas têm é do policial onipresente, do ilustre ancião indiferente, do banqueiro celestial, do Deus capturado por paredes de alguma denominação. E a gente dorme tranquilamente com isso. Isso essa semana me moveu bastante. Toda essa ideia de quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós nunca pensamos isso. Nós apenas recitamos mais um texto. É nesse sentido que eu quero voltar para Abel. O sem sentido, o sem propósito, o sem significado, vaidade, tudo é vaidade. Abel. É que o Antigo Testamento, ele acaba com Abel assim. O Abel que tragicamente sumiu, não se fala mais dele. Passamos por Eclesiastes e descobrimos que todos nós somos Abel, e acaba o Antigo Testamento. Mas aí quando nós vamos para o Novo Testamento, Abel reaparece. Só que o Abel que reaparece no Novo Testamento não é o Abel sem sentido, não é o Abel sem propósito, não é o Abel que tragicamente desapareceu e agora não há mais nada dele, não há mais nenhuma influência dele. Quando nós encontramos Abel no Novo Testamento, é um Abel relevante, é um Abel com sentido, é um Abel com influência. Romanos capítulo 11, versículo 4, vai falar sobre Abel na lista dos heróis da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Abel não acabou quando ele morreu. Abel continua falando. Primeira coisa que eu penso em Abel é que ele tinha todas as desculpas para não ser justo, para não ser uma pessoa aprovada por Deus. Sendo filho de quem ele é, a gente bota a culpa em Adão e Eva até hoje, e com razão. Foi uma porta de entrada aí da destruição. Mas o Abel era filho direto do Adão e da Eva. Falou, não, tudo bem, se tiver um irmão legal, resolve. Não, o irmão é Caim, né? O irmão é Caim. E mesmo assim, Abel entra para o hall da fama da Bíblia. O hall da fama da Bíblia é aqueles que viveram pela fé.
como alguém aprovado por Deus, alguém que viveu e entregou a Deus sempre o seu melhor. E Abel ainda fala, e quando a gente olha para Abel, e essa ideia de santificar o nome de Deus, Abel santificou o nome de Deus. Qualquer pessoa que olha para Abel, sabe que Deus é digno de uma vida, e que Deus é digno do melhor. O Deus de Abel é Deus ao ponto de merecer uma vida inteira de retidão, de honra ao nome dele, e tudo que for entregue a ele é sempre o melhor. E é por isso que Abel tem propósito. A história de Adão e Eva é no mínimo 6.000 e tantos anos atrás, mas muito mais provável mais de 10.000 anos atrás. E a Bíblia diz que ele ainda fala. Uma vida que santifica o nome de Deus tem propósito. É por isso que a Bíblia vai dizer tantas vezes que nós devemos viver para a glória de Deus, em tudo aquilo que a gente é e o que a gente faz. E não é, eu vou ficar agora ajoelhado aqui falando glória a Deus, não é isso. Nunca foi essa a ideia de Deus, mas que a nossa vida refletisse essas verdades de Deus. E Abel, por mais sem sentido que ele parecesse, por mais passageiro, por mais vaidade que tenha parecido a vida dele, no sentido de vacuidade, porque terminou cedo, porque terminou numa tragédia, quando Deus fala de Abel, Deus diz, é uma vida que tem sentido, é uma vida que foi vivida como deveria ter sido vivida. E nós encontramos o propósito da nossa vida. Toda pessoa que vive de uma forma que não gere nas pessoas uma real ideia de quem Deus é, está desperdiçando a sua vida sem sentido. Toda pessoa que vive de uma forma por meio da qual as pessoas conseguem entender mais de quem Deus é, o seu amor, a sua misericórdia, a sua justiça, essa é uma vida com sentido. E é por isso que 1 Coríntios 10:31 diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus seja visto em todos esses detalhes. Olhar para Abel hoje é aprender que Deus é Deus, e é digno de uma vida, e é digno do melhor. Quando as pessoas olham para nós, o que elas aprendem de Deus? Quando nós somos mesquinhos, a ideia que nós passamos é que o nosso Deus é mesquinho. Quando nós somos truculentos, a ideia que as pessoas aprendem é que Deus é truculento. Quando nós somos rudes, quando nós somos indiferentes, a ideia que nós criamos é de um Deus assim. Que a nossa oração seja, Senhor, santificado seja o teu nome, como Abel santificou o teu nome. E mesmo com uma vida aparentemente sem propósito, foi uma vida cheia de propósito, que nós nos apeguemos a esse propósito. Quando a nossa vida terminar, que a gente possa encontrar Cristo e Ele dizer, meu nome foi santificado na sua vida. Eu termino com uma história de um missionário chamado David Livingstone. Ele foi um missionário, ele era da Escócia, nasceu na Escócia, século XIX. E ele foi para a África. Passou e viveu na África mais de 30 anos, trabalhando entre os doentes, tendo uma influência enorme naquele continente. Ele morreu. Ele morreu e foi encontrado morto de joelhos na cama. Morreu orando. Dentre tantas coisas que ele fez, e o impacto que ele gerou, décadas depois, quando outros missionários chegaram no mesmo lugar e começaram a falar de Jesus, os nativos disseram, essa pessoa visitou a gente também. Não, mas Jesus viveu faz 2000 anos. Não, mas isso que você está falando dessa pessoa, nós conhecemos alguém assim também, que veio até aqui, e fez, curou, cuidou, amou, transformou, tudo isso a gente viu. Pediram o corpo dele para enterrar na Inglaterra, onde está enterrado, na abadia de Westminster, na Inglaterra. Só que os africanos disseram, tudo bem, você pode levar o corpo dele para enterrar lá,
mas o coração dele vai ser enterrado aqui na África. E o coração dele foi enterrado na África. E na lápide dele está escrito assim: o coração de Livingstone permanece na África. Seu corpo descansa na Inglaterra, mas sua influência continua. Pela fé, o sangue de Abel ainda fala. Que nós possamos ir um pouquinho mais além do nosso comprometimento com o nome de Deus. O nosso nome vai passar, mas que o nome de Deus permaneça, seja honrado sempre. Que nas pequenas coisas, que na forma como nós nos relacionamos, que em todas as coisas o nome dele seja santificado. E quando nós orarmos: Senhor, santificado seja o teu nome, nós possamos também pensar: Senhor, faz de mim um Abel. Eu não sei o meu final, se vai ser trágico ou não, e ninguém sabe, mas que enquanto eu viver, o Senhor seja digno da minha retidão e do meu melhor sempre. E com isso as pessoas aprendam sobre Deus com as nossas vidas. O sangue de Abel ainda fala. Milhares de anos, o que a nossa vida falaria? O que o nosso sangue fala? Sangue é a vida, o que a nossa vida fala? Vamos ficar de pé? Vamos pedir a Deus que nós possamos dar alguns passos a mais de comprometimento. Eu não sei que área da sua vida você tem sido uma grande honra para o nome de Deus, mas em que área da nossa vida nós temos sido uma vergonha para o Evangelho, temos sido uma vergonha para o nome de Deus, e que mensagem as pessoas estão aprendendo sobre Deus ao olhar para nós. Que o Espírito Santo possa trazer a nossa memória agora, talvez ao jeito que a gente fala, que a gente conversa, o palavreado que a gente usa, talvez é a nossa indiferença, a forma como a gente não se envolve com nada que é para ajudar outras pessoas, que é para socorrer outras pessoas. Talvez é a forma como nós somos como pais, como filhos, como marido, como esposa. Que o nome dele seja santificado. Que nós possamos orar essa semana: Senhor, santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso, ela é um pedido e uma responsabilidade em todos os seus pontos. Pai Nosso que estás nos céus. Aí ele começa os pedidos. Santificado seja o teu nome. Mas é um compromisso também de ser um agente da honra ao nome de Deus. Venha a nós ao teu reino, mas o reino de Deus também está entre nós, e nós temos responsabilidade de mostrá-lo. Eu vou só resumir, tá? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas eu sou responsável por trabalhar e levar pão para minha casa também. Perdoa as nossas dívidas, mas eu sou responsável por perdoar também. Que esse santificado seja o teu nome, seja a responsabilidade da nossa semana, e que Deus nos ajude a não trazer vergonha, a não trazer desonra, a não trazer lama, ao ponto de um ateu ter que chegar a dizer: eu só conheci um cristão, mas ele morreu na cruz. Que nós possamos ser a prova de que ele não só morreu na cruz, mas ele ressuscitou, ele vive, e o corpo dele está vivo no céu, mas atuante também na terra, por meio da sua igreja. Amém?